Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre quando e como eu devo colocar o meu bebê para arrotar. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é o arroto, né? A eructação em termos médicos. O arroto é o excesso de gás que a gente acaba acumulando no nosso estômago quando a gente mama, por exemplo, engolindo muito ar, né? Muitos bebês que mamam no peito, por exemplo, eles têm a boquinha tão vedada no peito da mãe que eles quase não engolem nenhum ar. Então, o arroto não é obrigatório. Muitos bebês não vão arrotar depois de mamar. Então, não é obrigado colocar o bebê para arrotar em todos os momentos. Na verdade, tem alguns bebês que nunca precisarão ser colocados para arrotar. Eles podem simplesmente deitar, ficarem deitados e mamando no peito e logo em seguida, na maioria das vezes, eles acabam adormecendo e você pode colocá-lo para dormir logo em seguida sem precisar arrotar. Quais os bebês que devem ser colocados para arrotar? Bom, primeiro de tudo, os bebês que têm refluxo ou a doença do refluxo gastroesofágico, no caso da doença, né, que a gente tem um vídeo só para explicar a diferença entre a doença e o refluxo fisiológico, mas também aqueles bebês que têm o refluxo fisiológico, que regurgitam várias vezes depois das mamadas, normalmente benigno, não tem nada para fazer, mas colocá-los em pezinho depois da mamada ajuda esse leite a descer e evita essas regurgitações. Além disso, os bebês que têm um pouco de desconforto durante ou depois da mamada e que melhora muito depois que eles arrotam, também devem ser estimulados a serem colocados para arrotar. Aqueles bebês, por exemplo, que mamam mamadeira, ou os bebês que por algum motivo, ou de alteração de pega, ou às vezes uma linguinha presa, por algum motivo ele engole um pouco mais de ar do que os outros bebês, esse bebê acaba ficando com o estômago um pouquinho mais dilatado. Essa dilatação do estômago pode causar um certo desconforto e esse desconforto melhora quando ele elimina esse gás que está preso ali no estômago. Então, esses bebês devem sim ser colocados para arrotar. Alguns bebês precisam arrotar em alguns momentos do dia e outros não, e tá tudo bem. Então, principalmente as mamadas da noite, as mamadas da madrugada, se o seu bebê mama, dorme e aí ele não regurgita, não tem refluxo, ele dorme logo em seguida e fica tranquilo, você não precisa colocá-lo para arrotar. Já se o seu bebê, depois de mamar, sempre arrota ou sempre fica se espremendo, se contorcendo, virando para um lado e só melhora depois de arrotar, você deve também posicioná-lo para arrotar, tá bom? E como é que a gente faz isso? Bom, trouxe aqui a minha assistente Juliana para mostrar para vocês, né? Então, a posição que a gente normalmente orienta a colocar o bebê para arrotar é colocá-lo aqui em pezinho, tá? Pode colocar o pescoço do bebê aqui no seu ombro. A gente geralmente usa um paninho aqui para não sujar, porque às vezes a criança arrota e regurgita um pouquinho de leite, tá bom? Então, terminou, tava aqui mamando, terminou de mamar, você vai posicioná-lo aqui em pezinho, tá? Você pode dar uns tapinhas aqui nas costas, esses tapinhas não são obrigatórios. Você pode fazer pequenos movimentos de chacoalho, bem suavezinho, né? Às vezes esse movimento, inclusive, ajuda a ninar o bebê, tá? Mas normalmente é assim que a gente coloca, ó. Você pode dar uns tapinhas aqui nas costas, bem de levinho, e espera esse bebê arrotar. Quanto tempo, doutora? Isso varia um pouquinho de cada bebê. Tem bebês que em um minutinho você colocou ele para cima, ele já arrotou, você já pode tirá-lo, colocá-lo para dormir, enfim. Tem bebês que demoram um pouco mais para arrotar e tem bebês com refluxo, por exemplo, que devem ficar de 15 até 20 minutinhos assim em pezinho depois da mamada, para que esse leite desça lá para baixo do intestino e não volte com tanta frequência assim. Então, o tempo que você vai colocar o seu bebê para arrotar vai variar de acordo com esses sintomas. Você também pode colocar o seu bebê apenas em pezinho, por exemplo, ele tá mamando aqui, principalmente um bebezinho maior, né? Você pode colocá-lo assim, ó, de frente, se ele tá acordadinho, se ele ainda não arrotou, um bebê maiorzinho, às vezes não quer ficar viradinho de costas, ele gosta de ficar de frente e tá tudo bem. Então você apoia aqui o bebê sentadinho e você pode colocá-lo para arrotar de frente também. Essa posição acaba sendo mais eficaz, principalmente para os bebês pequenininhos, que eles já ficam com o pescocinho
apoiado, você já consegue dar uns tapinhas aqui nas costas dele, que isso ajuda o ar a subir também, mas bem de levinho, e o tapinha não é obrigatório, a criança pode ficar só nessa posição. Quando a gente coloca o bebê na posição vertical, o ar que estava ali no estômago tende a subir, e aí esse bebê tende a rotar com mais facilidade, tá bom? Então, essa é a dica para vocês de quando vocês devem colocar o seu bebê para rotar. Não é obrigatório rotar, principalmente aqueles bebês que ficam tranquilos depois da mamada e que dormem no peito, dormem logo em seguida. Não precisa colocar. Lembrando que a gente sempre deve colocar o bebê para dormir de barriguinha para cima, tá? E caso ele, por exemplo, regurgite durante a noite, a gente deve deixar a cabecinha do bebê viradinha de lado, para qualquer um dos lados, para que esse leite não volte ali pelo nariz ou pela boca e o bebê possa engasgar, para que esse leite fique de ladinho, né? Saia aqui pela boquinha do bebê e não provoque nenhum sintoma. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.